De volta com o nosso RF com você e vamos continuar então o nosso bate-papo com a doutora Carolina Calafiore de Campos, que é pediatra. Carol, como eu tinha comentado, não é, no bloco anterior, vamos falar então sobre os mitos e verdades da gripe. Tem muita história envolvendo, não é, essa doença e nem todas são verdadeiras. Exato. Pode colocar na tela então? Eu vou fazendo as perguntinhas para a doutora, tá? A alimentação equilibrada, sem longos períodos de jejum, ajuda na prevenção? Mito ou verdade? Olha, o jejum não tem nada comprovado, tá? Mas a alimentação saudável sempre ajuda, não só a gripe, mas outras doenças, tá bom? Uma dieta, principalmente para as crianças, né, os idosos, ricas em vitaminas, sais minerais, muitas frutas, muitas verduras, muitos legumes, principalmente nessa época que o pessoal tá ficando também mais dentro de casa. Ajuda sim, tá bom? Então, papai e mamãe, vale investir aí na alimentação saudável, hein? Sempre. Suplementos vitamínicos protegem da gripe? Todo ano, né, Lari? Essa época, os estoques de vitamina C das farmácias acabam, né? Essa é uma lenda, assim, realmente a vitamina C ela ajuda no sistema imunológico, mas não existe nenhum estudo científico comprovando que a vitamina C ela tenha uma ação no vírus da gripe, tá? Então ela pode até ajudar um pouco no sistema imunológico, mas é o que eu sempre falo. As frutas, por exemplo, as frutas cítricas como a laranja, a acerola, elas já são ricas em vitamina C. Então não há necessidade, se você tem uma alimentação balanceada, de fazer essa suplementação, tá bom? Ou seja, é um mito, não precisa encher o seu filho, a sua filha de suco de laranja, tá? Não precisa. Achando que vai combater a gripe, porque não vai. Pode ajudar, como a doutora falou, no sistema imunológico, mas... Isso, mas ele não mata o influenza. Permanecer em locais fechados protege contra a gripe? Os locais fechados e aglomerados são fatores de risco, né? Então, por exemplo, shopping, cinemas, teatros, que não é o cenário atual, né? A gente está todo mundo dentro de casa, mas manter sempre dentro de casa nesse período de quarentena, não só para o corona, mas para o influenza, as janelas abertas, o ambiente bem arejado, isso ajuda bastante, tá bom? Ótima dica. Pessoas com asma ou rinite contraem gripe mais facilmente? Esses pacientes asmáticos, né? Porque a asma, o que ela é? Ela é uma inflamação crônica que o paciente tem, é uma doença crônica das vias respiratórias, né? Que algum alérgeno, alguma coisa, uma poeira, um ácaro, vai causar uma exacerbação dessa resposta e o paciente vai ter broncoespasmo. Pode predispor sim, os pacientes asmáticos, eles são considerados um grupo de risco tanto do influenza quanto do corona, tá bom? Eles entram no grupo de risco dos dois. Atenção redobrada, então. Sim, por isso que eu falo lá, tem muitas mães, pacientes minhas de asmáticos. Então, assim, e esse período é um período que há uma exacerbação da asma nesses pacientes por conta do clima, né? O tempo fica mais seco, então mais poeira no ar. Então, tem que fazer o tratamento direitinho. Se o seu filho usa bombinha, continue usando corticoide inalatório para controlar bem a asma. Porque a partir do momento que a gente controla bem, a gente diminui a chance de infecção, tá bom? É grupo de risco, mas a gente diminui a infecção, a chance. A próxima dúvida de mitos e verdades, na verdade, era essa pergunta, se as crianças que têm asma têm um fator de risco por conta do coronavírus. Então, essa é uma verdade, tá? O coronavírus, não só os pneumopatas, mas os cardiopatas, pacientes que tenham alguma doença crônica, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, todo esse grupo entra no grupo de risco para coronavírus. A última dúvida, então, mitos e verdades sobre a gripe, é se a vacina da gripe protege contra o coronavírus. Não, 1000 vezes não, tá, gente? Para o corona não existe vacina. Essa vacina da gripe, ela é direcionada para o influenza. Por que o Ministério da Saúde está fazendo tanta campanha? Primeiro, tá? Porque os sintomas da gripe são muito parecidos com o do coronavírus, tá? A gente vacinando a população, nós vamos ter menos casos de gripe e vai facilitar isso na hora do diagnóstico do coronavírus. Além disso, a gente não vai ter muitos pacientes doentes e não vai sobrecarregar esse sistema de saúde, tá bom? Então, tem que tomar a vacina, pessoal. E importantíssimo,
respeitar o período da campanha. Então, hoje, começou o quê? Idosos e profissionais da área da saúde. Se você tem 30 anos, não adianta você ir no posto, tá bom? Espere chegar o seu momento, porque tem uma razão para o Ministério fazer essa distribuição. Primeiro os que têm mais risco, depois vai vir as crianças e assim por diante. Doutora, tem uma polêmica também em volta da vacina, porque muita gente fala, eu não vou vacinar o meu filho, porque senão eu vou estar colocando o vírus da gripe no organismo dele. Isso é um mito também? É um dos maiores mitos isso, tá? Todas as vacinas, elas são feitas com vírus, ou o vírus está atenuado, ele está enfraquecido, ou ele está morto, tá? E ele não gera doença, ele pode dar reações. No caso da vacina do influenza, ela é feita com vírus morto, tá? Então, aquela história, eu tomei a vacina da gripe e fiquei doente. Não. O máximo que a vacina dá é uma dorzinha local. Quem já tomou sabe, fica ali dolorido, 1, 2 dias, mas reação sistêmica, o vírus está morto, ele não dá. Às vezes coincide com resfriado, uma infecção por um rinovírus, entendeu? E aí a pessoa acha que ela está doente por causa da vacina. Mentira, gente. Uma das maiores mentiras é essa. Esclarecida mais uma questão, então, agora a gente vai para um outro ponto da nossa entrevista, para a gente... Tem mais uma tela, Renan? É mitos e verdades? Desculpa. Tem mais uma pergunta, então pode colocar a tela, desculpa. Qual a diferença, então, entre a gripe e o coronavírus? É esse ponto da entrevista que eu ia falar para vocês. Então, a gente tem até uma tela que mostra para você conseguir, não é, identificar com maior clareza quais são os sintomas da gripe, do corona, para você aí de casa ficar muito bem informado. Vamos lá, doutora, começamos em que ponto? A questão da febre? A questão da febre, né? Ambas, aí é um ponto que, assim, as duas dão febre alta, tem essa característica. A diferença em relação às crianças, como eu falei anteriormente, é que as crianças não têm manifestado febre por infecção da SARS-CoV-2, que é o vírus do coronavírus, tá? No influenza isso já é mais comum. Nas crianças, estou falando aqui da minha área pediatria, tá, gente? Nas crianças, o influenza, ele é grave, tá bom? Muitas vezes precisa de internação. O corona, nós temos observado que os casos estão sendo mais leves. Nos adultos maiores de 80, 70 anos, essas infecções pelo coronavírus são graves. E do influenza também, tá? As duas cursam com muita tosse, tá? Tosse seca. A gripe pode ter dor de garganta, que não é muito comum no coronavírus. O coronavírus, em 5% dos casos, manifesta sintomas gastrointestinais. É sim, uma porcentagem muito pequena, mas alguns casos foram observados. Diarreia e náuseas, tá? E um ponto super interessante. Uma revisão bibliográfica feita pela Sociedade Brasileira de Pediatria mostrou que a coriza é raríssimo nas infecções pelo coronavírus, que já é um pouco mais comum na gripe e muito presente nos resfriados. A tela está aí para você de casa, ó, conseguir acompanhar. Então, eu vou falando para você, ó, vou chegar até pertinho para que eu consiga ler, ó. Os sintomas, aí você tem na parte roxa o coronavírus, a parte amarela é o resfriado e a parte azul é a gripe. Então, ó, a febre no coronavírus é comum, no resfriado é raro, na gripe também é comum, correto, doutora? Sim, correto. Nas duas, na gripe e no coronavírus, febre alta, Lari. Mas, às vezes, óligos assintomáticos com febre não tão alta, mas as duas dão febre, sim. O próximo sintoma é o cansaço. Daí no coronavírus, às vezes, no resfriado, às vezes, na gripe já é comum. Já é um pouco mais comum. Como eu falei lá no comecinho, a gripe comum é a gripe que derruba. A pessoa fica muito cansada. A Covid-19, o coronavírus, ele é um sinal já de alarme. É um sinal que está evoluindo para gravidade, esse cansaço. Tá bom? Outros sintomas são os espirros. Coronavírus é raro, no resfriado é comum. E na gripe também é raro. É raro. O resfriado, como eu falei, coriza, espirro, coceira no nariz, resfriado. Os outros dois, raro. E olha só, essa é uma questão importante, né? Porque você espirra hoje perto de alguém, todo mundo some. Todo mundo então não é um sintoma de corona, viu, gente? Ficou alerta. E tem muita gente alérgica também. Eu mesma tenho rinite alérgica. Outro dia eu tava coçando na
nariz, assim, todo mundo olhou. Eu falei, não, gente, calma, eu tenho rinite, eu não tô com coronavírus. Os alérgicos vão ter que começar a andar com uma plaquinha agora, Exatamente. falando é alergia, não é corona. E Tô ó, alérgica. corona não tem espirro, gente, esclarecida essa questão. Nem coriza. O próximo sintoma, dores no corpo e mal-estar. Coronavírus, às vezes, no resfriado é comum e na gripe também é comum. Isso, na gripe não tanto, o resfriado às vezes, a gripe dá muito mal-estar e muita dor no corpo. Coriza ou nariz entupido, no coronavírus, como a gente já falou, é raro. No resfriado é comum, na gripe de vez em quando, às vezes. De vez em quando, muito raro também. Dor de garganta, coronavírus, às vezes. Resfriado é comum e na gripe, às vezes. É, muito pouco também. Mas tem casos, a gente está observando no corona, assim, pessoa... Mas, gente, calma, porque tem muita gente, assim, desesperada. Eu tô com a garganta raspando, né? Já acha que tá com coronavírus. Então, tem que ter muita cautela, a gente tem que observar. Eu sempre falo, só um adendo antes de você continuar. Tá com dúvida? Abre o site do Ministério da Saúde. Lá tem tudo que é notícia falsa, tudo que é verdade. Tem número para você ligar se você tiver com dúvida, para evitar essa sobrecarga do sistema de saúde e evitar as fake news. Então, é só acessar o portal do Ministério. E essa questão da fake news, gente, é muito importante. Você Seríssima. só pode passar uma informação adiante se você tiver plena certeza daquela informação, tá? Que aquilo é verdadeiro realmente. Muitas pessoas estão espalhando falsas notícias e vem causando pânico na população. E não é isso que a gente quer. Então, se você quiser se informar, você procure as plataformas seguras, os canais de TV, jornais, não é? Na internet. Não vai ficar espalhando aí nas redes sociais, WhatsApp, informações, não é, de cunho duvidoso. Melhor não. Fake news, a gente não está precisando de más notícias e de notícias mentirosas. Combinado? Não faça isso. Voltando para a telinha, com os sintomas, ó, agora é a diarreia. No coronavírus, raro. No 5%. Resfriado, raro. E na gripe, às vezes, em crianças? Às vezes em criança. É um pouco mais comum que o corona até. Como eu falei, o corona, 5% dos casos só foram observados, mas foram observados. No resfriado, raríssimo. Mas na gripe é um pouco mais comum em criança, sim, Lari. Tem a questão da dor de cabeça, que é um outro sintoma. Ótimo. Coronavírus, às vezes, resfriado, raro, e na gripe é comum. É comum. Na gripe esse é um ponto. A dor de cabeça ela é bem comum na gripe. Falta de ar. Coronavírus, às vezes, resfriado, raro e gripe raro. Gripe raro. Então, esse é o ponto que a gente estava falando, que é a hora que o caso começa a ficar um pouco mais grave, que a gente está orientando as pessoas a aí sim procurarem um serviço de saúde. Porque uma característica da evolução rápida para uma gravidade do corona é a falta de ar. A pessoa começa a sentir cansaço e muita falta de ar. Aí sim precisa procurar uma unidade de saúde. Doutora, e uma outra questão dos bebês, né, do coronavírus, muitas mamães têm, não é, perguntado, colocado nas redes sociais, se pode amamentar a criança ou se não pode. Excelente. Como que as mamães fazem? Excelente, Lari. Olha, a gente recebeu na semana passada um artigo fresquinho da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? A gente sempre segue ao pé da letra tudo que eles falam, né? E as outras pesquisas mostraram também que se uma mãe estiver doente por coronavírus, esse vírus não é transmitido via leite. O mesmo vale para as mamães grávidas. Nenhum estudo comprovou a transmissão do vírus nem pelo cordão umbilical e nem pelo líquido amniótico. Se você for mamãe, estiver amamentando e você tiver com algum sintoma gripal, o que a gente está recomendando? Lave bem suas mãos antes de amamentar ou use o álcool gel e use a máscara de proteção, tá bom? Porque a distância que a mãe fica do bebê é muito curta, né? Ela é menos que 1 metro. Então, só para amamentar, pode continuar amamentando. Aleitamento materno é fundamental. Além disso, você está passando anticorpos para o seu bebê contra outras doenças, né? E aí você previne de transmitir via gotícula algum vírus para ele, seja da gripe, de resfriado, do coronavírus, tá bom? Não tem contraindicação.
Ô, doutora, mas essa aproximação para a mãe que está com sintomas ou então que já foi diagnosticada, é viável ou permitida, necessária talvez, apenas na amamentação e depois segue o afastamento? Sim, Lari, infelizmente, é uma coisa que tem, inclusive, no site do Ministério, a orientação para as pessoas que estão confirmadas com SARS-CoV-2, tá? Se você foi confirmado, você tem que ficar em isolamento domiciliar. Isolamento não pode pôr o pé para fora de casa, tá? 14 dias, no mínimo, tá? Dentro de um quarto, de um cômodo, com a porta fechada e com a janela aberta para ventilar. Itens como toalhas, talheres, não podem ser compartilhados, tá? Então, essa pessoa, dentro de casa, ela já tem que ficar isolada. É horrível, mas, assim, é para proteção do seu filho isso. Então, evitar esse contato se você for mamãe e estiver aí confirmada para o SARS-CoV-2. É um ato de solidariedade, amor, não é? É um cuidado que tem que ter com a família. É difícil, mas a gente tem que, não é, respeitar as orientações, porque senão você pode colocar a vida do seu bebê, do seu filho, enfim, de outras crianças em risco também. A gente tem uma imagem agora, pode preencher na tela, por gentileza? É a mutação, é isso, doutora, da vacina? Isso. É assim, Tá. eu acho que se o quadrinho que eu estou pensando, né, para vocês entenderem da questão do influenza, né, que a gente tinha conversado, é uma que tem os vírus, o H1N1, é esse? Para você de casa entender, a doutora Carol, ela não tem retorno, tá, gente? Ela não consegue enxergar o que você aí de casa está enxergando na tela. Então, eu vou explicar para ela, ó. Recomendadas para vacina trivalente na temporada do Hemisfério Sul. É essa telinha, né? Essa tabela, ninguém precisa entender o que está nela, tá, gente? O que vocês têm que ver? Basicamente as diferenças da vacina do SUS para a vacina do particular e o que mudou, tá bom? Da vacina desse ano para a de 2019. O que a gente tem? A gente tem, então, como eu expliquei para vocês, 4 tipos de influenza. O H1N1, que é um tipo A, o H3N2, que é um A também, e 2 tipos B, o Yamagata e o like vírus. No SUS, a gente tem 3 vírus, os 2 As e um tipo de B, que é o like vírus, tá? E no particular, a gente tem um a mais, então a gente tem 4, tá? Ela é tetravalente e do SUS ela é trivalente. E esse ano que mudou? O H1N1 mudou, a biologia do vírus, então a vacina mudou, tá? O H3N2 e o like vírus, um dos tipos B. Eu sei que é meio difícil de entender, mas assim, resumindo, 3 dos vírus mudaram esse ano, sofreram mutações, por isso a vacina também mudou esse ano, esses 3 tipos de vírus, para a gente ficar imune. Para você que chegou agora, a doutora já tinha comentado com a gente, então, a importância da vacina, tá? Aí você deve imaginar, tomei o ano passado, não é? Estou protegido, esse ano eu não vou tomar. Não, não é assim que funciona, por isso que a doutora Carol estava explicando a questão da mutação também da vacina para que você possa ficar protegido. É porque o vírus também vai mudando, não é, doutora? Vai sofrendo mutação e por isso a vacina precisa ser mais forte. Isso, exatamente. O vírus, o influenza, ele tem essa capacidade, ele sofre mutações. Então, todo ano, a Organização Mundial da Saúde vê que tipo de mutação que esse vírus tem e orienta as modificações que a gente tem que ter na vacina. Basicamente isso. A doutora, desculpa, a doutora comentou a questão da vacina no SUS e não é em clínicas particulares. É a mesma vacina? Uma vacina, só que no SUS é trivalente e no particular ela tem 4 tipos, tá? Ela é tetravalente. Então, no SUS eu tenho H1N1, H3N2 e um dos tipos B. No particular, H1N1, H3N2, esse mesmo tipo B e mais um tipo B, entendeu? Deu para entender? Deu para entender. Então, protege na particular, vai proteger de mais um vírus. Chama Yamagata, é o nome do vírus. Ou seja, doutora, para quem tem condição de tomar a vacina em uma clínica particular, seria mais vantajoso ou a do SUS já é o suficiente? A do SUS protege, né? Mas é o que eu sempre falo, você tomando no particular, você está protegendo contra um sorotipo a mais, né? Que é esse Yamagata. E o ano passado a gente teve uma prevalência do sorotipo B, tá? Então não se sabe, a gente ainda não sabe como que o influenza vai se comportar esse ano. Mas tudo indica que a gente vai ter também uma maior taxa de infectividade pelo B.
que no SUS eu tenho um tipo e no particular eu tenho 2. Então, assim, gente, o do SUS é excelente e protege muito. Mas sempre, inclusive, é uma coisa que eu faço no consultório. Eu explico a diferença para os pais que existe entre a particular e o SUS. E a partir daí a família discute, decide qual é o melhor. É importante ter essa questão do conhecimento, né? Para depois Sim. você não se sentir enganado. Pelo Exatamente. menos você sabe, não é? A vacina do SUS é assim, a vacina das clínicas particulares é assado. E não é em uma conversa em família vocês decidem qual é a melhor forma. A minha função como pediatra, como provedora de saúde, é levar todas as informações que existem. Aí a decisão é da família. Eu não posso obrigar ninguém a tomar nenhum tipo de... Vai tomar no SUS, vai tomar no particular. Aí a família decide o que é melhor para ela. Ô, doutora, para a gente encerrar e também para arrematar mais uma vez, para você que talvez tenha ligado a televisão agora, as crianças devem se vacinar a partir de que idade e até que idade? Ó, as crianças, a campanha da gripe começa, a primeira leva é para criança, dia 9, nos particulares já tá tendo salário, só para avisar. Tá. No SUS começa a partir do dia 9 de maio, que é o dia D, tá? São crianças de 6 meses inicialmente até 6 anos, ou seja, 5 anos, 11 meses e 29 dias. Outra coisa importante, a primeira dose que a criança tomar na vida de vacina contra o influenza, ela tem que tomar 2 vacinas. Toma uma, dá 30 dias, toma a segunda dose, para ela atingir um nível de anticorpo suficiente para combater o vírus. Não é que é dividida em 2 a vacina, tá? São 2 doses mesmo. Às vezes as mães se assustam. Fui no posto, falaram que eu tenho que voltar mês que vem. Tem. A primeira vez que a criança toma a vacina da gripe na vida é assim. Depois vai ser só anual. Ô, doutora, e crianças com menos de 6 meses, então não precisam tomar vacina? Elas ainda não estão liberadas para tomar a vacina. Não tem ainda uma segurança para essa faixa etária. Por isso que a importância também, Lari, voltando ao assunto de resguardar as crianças, evitar shoppings, supermercados e lugares cheios, igrejas com essas crianças, é também a transmissão. Então, você vai num shopping, não agora que está fechado, tá? Mas vamos supor, você vai no shopping fechado, num sábado, cheio de gente, tem alguém ali com influenza, seu bebezinho de 3 meses ainda não tomou vacina, não pode tomar vacina e alguém espirra ali do lado dele. E aí? A criança se infecta, né? Fica, então, um alerta aí para os pais que estão nos acompanhando. Doutora, eu amei o nosso bate-papo virtual. Eu também, tô morrendo de saudade. Eu também estou com saudade, mas eu tenho certeza que logo essa fase vai passar. A gente vai poder se abraçar, estar aqui no estúdio novamente. Exatamente. Eu adoro quando a doutora vem, quando a doutora participa, viu? Eu também adoro. Eu tenho um carinho muito especial por vocês. E eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui passando essas informações para o pessoal de casa. Esse espaço é aberto, essa já é sua casa também, Carol. Ei, obrigada, meu amor. Vai aparecer para você aí de casa os contatos, então, da doutora Carolina Calafiore. Se você ficou com alguma dúvida, está precisando de ajuda, tem aí o Insta da doutora, você pode segui-la nas redes sociais, tem dicas, manda direct, lá tem todas as informações para você encontrá-la. Doutora, gratidão, coração para você, beijo grande, enorme. Obrigada, viu? Eu que agradeço, fica com Deus. Amém, tchau. Nós vamos para o intervalo, é bem rapidinho, não saia daí, o nosso RF com você volta já com muito mais.